E, em último lugar, o domínio próprio. A capacidade de eu me conter, de eu me segurar, de eu simplesmente abandonar aquela postura, me permitam, aquela postura ridícula de bateu, levou. Não levo o desaforo para casa. Falo mesmo que passa na minha cabeça. Se você fala tudo que passa na sua cabeça, a sua língua não é como a língua de hábil escritor. Porque um hábil escritor não coloca tudo que passa na cabeça dele no papel. Não. Algumas coisas o hábil escritor diz, isso não deve passar dos meus pensamentos. Isso não vai para o papel. Isso não acrescenta na vida de ninguém. Ele escolhe as palavras. Assim a gente precisa escolher as nossas palavras também. Em terceiro lugar, uma terceira dica, um terceiro desafio. Integre a linguagem afetiva na dinâmica dos seus relacionamentos interpessoais. Existem muitas linguagens, mas que tal a gente, por força da relação com o próprio Deus, integrar também a nossa comunicação uma linguagem que a Bíblia chama de linguagem afetiva, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. É assim que a gente precisa viver, segundo a dica e a orientação do apóstolo Paulo, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Pergunta: falar entre si com salmos significa sair por aí recitando versículos bíblicos ou cantando músicas cristãs sob o pretexto de simplesmente ser carinhoso e acolhedor? Resposta: não. Tem gente que acaba confundindo as coisas e não consegue conversar como uma pessoa normal conversa. Em tudo ela tem que pôr versículo bíblico. Em tudo ela tem que cantar uma canção gospel. Ela definitivamente não vive nesse planeta. Não é isso que o apóstolo Paulo está pedindo que a gente faça. Vocês me conhecem por caminhar comigo, por comer pizza comigo, por andar por aí. Vocês sabem que eu não fico fazendo esse tipo de coisa em momento nenhum. Porque eu não acredito que o desafio que o apóstolo Paulo está nos dando é esse desafio. Mas se não é esse, é qual? Falar entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais é um desafio que nos remete à lembrança do tipo de linguagem utilizada nestes ambientes. O livro dos Salmos é um livro essencialmente composto numa linguagem que a gente chama de linguagem poética, a linguagem do coração, a linguagem que nos tira do mundo das coisas, do mundo da produção e nos coloca no mundo onde as pessoas são importantes, onde as pessoas são valorizadas, onde as pessoas são queridas. Linguagem afetiva. Segundo o doutor Eugene Peterson, há 3 tipos de linguagem. A primeira delas é aquela que uma criança manifesta logo nos seus primeiros dias e meses de vida. A linguagem afetiva. Na linguagem afetiva, nem mesmo palavras são necessárias, mas uma criança, quando deseja expressar o seu amor pelo pai ou pela mãe, ela consegue fazer isso. Ela consegue fazer isso com um sorriso, ela consegue fazer isso com um abraço, ela consegue fazer isso quando faz uma brincadeira. Uma criança, desde a tenra idade, já consegue se expressar com essa linguagem que Eugene Peterson chama de linguagem afetiva. O problema é que toda criança cresce, e à medida que cresce, vai entrando no mundo das coisas, e vai notando que além das pessoas existem objetos, existem brinquedos, existem prédios e assim por diante. E então as nossas crianças aprendem uma linguagem que os adultos conhecem bem. A linguagem descritiva. É quando a gente começa a se importar mais com aquilo que aconteceu, com as notícias, com os relatórios,
com a descrição de um objeto. Linguagem descritiva. É a linguagem que os jornalistas usam para falar a respeito do dia a dia, de como as coisas aconteceram, do que surgiu de novo na política, do que aconteceu no esporte no final de semana, simplesmente relatando fatos. E a última linguagem que o Dr. Eugene Peterson fala é a respeito da linguagem motivacional. Essa é a linguagem das empresas. É quando ela pega um sujeito que já aprendeu bastante no universo das palavras, que já aprendeu bastante no mundo da descrição e diz: você consegue produzir, você consegue fazer, você consegue, você é capaz, vai em frente e a sua meta esse mês é essa, e se você conseguir, você leva um iPad, se você conseguir um pouco mais, você leva um computador, e se você conseguir, você leva, e você conhece muito bem esse tipo de linguagem. O problema, gente, não é a gente usar a linguagem descritiva. A linguagem descritiva é necessária. O problema não é a gente usar a linguagem motivacional. Ela também é necessária. O problema é que às vezes a gente se esquece que essa linguagem existe. E então, o marido só consegue se aproximar da esposa para dizer para ela o que ela precisa fazer ao longo do dia. Check, 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 check. Isso às 8h30 da manhã, pelo telefone. E quando ele volta às 7h30 da noite, ele pergunta: isso já foi feito, isso já foi feito, isso já foi feito, isso já foi feito, isso já foi feito? Sim? Ok, fecha o notebook. E acabou a conversa. A gente fica simplesmente no mundo das notícias. A gente simplesmente abre mão da responsabilidade de cultivar amizade, relacionamento. A linguagem motivacional também é joia. O problema é quando a gente abre mão da linguagem afetiva. Pastor Ricardo Barbosa escreve a respeito desse assunto, nos afirma: falar com salmos é falar a linguagem da intimidade. É experimentar o poder do amor na vivência cotidiana. É falar com poesia. Revelar os segredos do coração. E a gente começa a ler esse tipo de linguagem afetiva. E a gente já começa a se lembrar de algumas pessoas. Porque existem pessoas que estão por perto da gente, que usam esse tipo de linguagem muito bem. E quando eles usam essa linguagem, isso faz um bem tremendo. Isso acolhe. Isso nos leva para uma dimensão diferente. Falar com salmos não significa recitar os salmos da Bíblia ou espiritualizar nossas conversas. É encontrar, por meio do Espírito de Deus, uma linguagem que fale a alma e que toque o coração. Eu sei, você é dono de uma empresa e você tem que descrever para o funcionário algumas atividades, check, check, check. Isso precisa acontecer. Eu sei também que em alguns momentos você precisa reunir os vendedores e colocar uma injeção de ânimo nos caras. Mas existem momentos em que o teu funcionário está precisando de colo. O teu funcionário está precisando que você o aproxime e diga: rapaz, o que está acontecendo com você? Linguagem do coração. Por que você anda tão triste nas últimas semanas? Linguagem do coração. Quando um marido e uma mulher não conversam nessa perspectiva, eles ficam distantes da intimidade o dia inteiro. Não adianta pedir que role a intimidade no início da madrugada. As palavras abrem os portais da intimidade e do amor. As palavras, ditas ao longo do dia, é que inauguram o tempo de intimidade logo mais à noite.
Ainda, Ricardo Barbosa diz, falar com salmos é usar a linguagem do coração em busca de intimidade. Falar com salmos é procurar expressar na conversa do dia a dia a riqueza e o significado da aliança de Deus conosco. O desejo do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, é que eles passassem a se relacionar e a conversar uns com os outros, de tal maneira que ficasse evidente o fato de que eles têm uma relação com Deus. Não é possível a gente viver num hospital, conversando com funcionários, com enfermeiros, sem deixar o vestígio de que nós temos um relacionamento com o Senhor, e isso através das nossas palavras. Não tem como conceber a ideia de eu trabalhar numa universidade e conversar com uma porção de gente o dia inteiro e ninguém notar através das minhas palavras de que existe alguma coisa diferente em mim. Não há como. Em Atos dos Apóstolos, quando a primeira igreja surge e começa a crescer, o comentário das pessoas ao redor da primeira igreja cristã foi: esse pessoal é simpático. Esse pessoal é simpático. Eu gosto de estar com esse pessoal. Esse pessoal é acolhedor. Eles falam de uma maneira que não fere. Eles falam de uma maneira que não afasta, que não machuca. Eles são acolhedores com as suas palavras. Eles são acolhedores de coração.